No livro A Grande Esperança, um dos livros que foi distribuído em massa aí pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, gratuitamente, aí milhões de pessoas receberam este livro. Ele diz o seguinte: no livro A Grande Esperança, de Ellen White, ela cita que os habitantes do céu e de outros mundos não estavam preparados para a destruição de Satanás. Então gostaria de saber, existem outros mundos? E como a Bíblia explica isso? Olha aí, professor. Primeiramente, a senhora White falou que essas coisas que está escrito aqui, que realmente Satanás não estava preparado para os anjos, o universo, os anjos ou outros mundos, para ser destruído por Deus. E existem de fato outros mundos não caídos? Ou seja, será que nós podemos receber a visita de algum extraterrestre, professor? Essa pergunta foi interessante. Realmente existem aí estudos sobre ufologia tentando provar vida extraterrestre, mas nós cremos que, apesar de existirem sim outros mundos habitados, não cremos que o planeta Terra seja o único planeta que Deus tenha criado vida. Nós não cremos que a ufologia revele coisas, porque a ufologia desconsidera o conflito existente entre o bem e o mal. Biblicamente, há um conflito entre o bem e o mal. De um lado está Deus e seus anjos, do outro lado Satanás e seus anjos, e as criaturas celestiais não têm uma comunicação com as terrestres a não ser por propósitos de salvação. Então lemos em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que crerem, certo? Agora, a Bíblia realmente mostra que existem sim outros mundos, mesmo que os textos não sejam tão diretos, eles deixam isso sim a entender e são até certo modo claros. Então quando você lê, por exemplo, Jó, capítulos 1 e 2, você percebe que quando Deus foi receber uma adoração, aquilo não era no céu, no paraíso, porque Satanás se apresentou diante de Deus e ele já tinha sido expulso há muito tempo. Então, ou no planeta Terra ou em outro mundo, diz o texto bíblico, os filhos de Deus chegaram diante do Senhor para adorá-lo. Então, ali são outros seres que Deus criou realmente. E aí você vai para 1 Coríntios 4:9, que também é um texto interessante, que Paulo diz assim: porque me parece que Deus nos colocou, a nós os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O termo cosmos no grego, para a palavra mundo, ela é sim traduzida por planeta em alguns versos bíblicos, mas lá, lógico, o significado principal de cosmos é universo. Então Paulo utiliza essa linguagem aqui para englobar tanto anjos quanto homens e para se referir a todo o universo, como dizendo o seguinte, que os apóstolos estavam se tornando espetáculo para o universo todo. Então realmente há sim outros mundos. É difícil imaginar que Deus tenha criado vida só neste planeta Terra, entre os tantos planetas Terra, tantas as galáxias que existem no universo. Entretanto, comunicação entre esses seres celestiais e nós, a Bíblia não deixa assim evidências que exista, a não ser para propósitos salvíficos, como lemos, por exemplo, em Hebreus 1,14.